O império que o meu avô construiu, que o meu pai quase destruiu, e que o meu irmão incompetente herdou de mão beijada. Hoje tem o meu nome na fachada. E sabe qual é a ironia mais linda de tudo isso? Eles mesmos me forçaram a assinar os papéis que me deram o controle de tudo. Esta é a história de como eu usei as regras sexistas da minha própria família para comprá-los e humilhá-los, sem precisar quebrar uma única lei. A construtora Sérgio e Filho era o orgulho da nossa família. Meu avô, Sérgio Zancanella, fundou ela nos anos 70. Começou pequeno, construindo casas simples na periferia. Foi crescendo. Prédios, condomínios, obras públicas. Quando eu nasci, a empresa já era um nome respeitado na cidade. Eu cresci ouvindo histórias do meu avô. O vô Sérgio trabalhava de sol a sol, meu pai dizia com orgulho. Ele construiu esse império do zero. E um dia vai ser seu, Lucas. Lucas era meu irmão, 3 anos mais velho que eu, e sempre deixaram muito claro, ele era o herdeiro. Eu era só a filha. Desde pequenininha eu era apaixonada pela empresa. Eu ia com meu pai nos canteiros de obras. Tinha 6, 7 anos. Usava um capacete amarelo grande demais para minha cabeça. E ficava horas vendo os operários trabalharem. Eu perguntava tudo. Pai, por que esse tijolo é diferente? Pai, como eles sabem onde colocar o cano? Pai, quanto custa fazer uma casa? Meu pai ria. Achava fofo. Mas ele sempre terminava com a mesma frase. Um dia você casa, Marina, e cuida da sua própria família. Isso aqui é negócio de homem. Negócio de homem. Eu ouvi isso a vida toda. Como um mantra. Uma sentença. O Lucas, por outro lado, detestava a empresa. Ele só queria saber de futebol, de festas, de carros. Quando meu pai o obrigava a ir nas obras, ele ficava de cara amarrada, reclamando do sol, do barulho, da poeira. Pai, isso aqui é chato demais. Eu queria estar no shopping com os meus amigos. E sabe o que meu pai respondia? Filho, você precisa aprender. Um dia tudo isso vai ser seu. A diferença de tratamento era gritante. Eu, que amava aquilo, que estudava, que fazia perguntas inteligentes, era ignorada. Ele, que não dava a mínima, era o futuro dono. Quando eu tinha 15 anos, comecei a trabalhar de verdade na empresa. Nas férias de verão, depois da escola, eu fazia de tudo. Arquivava documentos, atendia telefone, fazia planilhas, e eu adorava. Fiz faculdade de engenharia civil, me formei com louvor. Voltei para a empresa animada, cheia de ideias. Eu tinha projetos novos, métodos mais eficientes, formas de economizar. Apresentei tudo pro meu pai numa reunião. Ele me ouviu, assentiu, e no final, disse: muito bom, Marina. Vou passar essas ideias pro Lucas implementar. Meu estômago virou. Mas pai, eu que desenvolvi. Eu sei, filha. Mas o Lucas que vai assumir a empresa. Ele precisa ter o crédito. Aquilo se repetiu durante anos. Eu fechava contratos, resolvia problemas, salvava projetos. E o crédito ia todo pro Lucas, meu irmão, que mal sabia calcular uma margem de lucro, que chegava tarde, saía cedo, e passava as reuniões no celular. Mas ele era o sucessor natural. Na festa de 30 anos do meu pai, num brinde, ele disse: um dia eu passo o bastão pro meu filho, e o legado da família continua. Ele olhou pro Lucas com tanto orgulho, e pra mim, nem olhou, como se eu fosse invisível. Meu avô faleceu quando eu tinha 28 anos. Foi um dia triste, doloroso. Ele era meu herói, o homem que tinha construído tudo. Uma semana depois do enterro, o advogado reuniu a família para a leitura do testamento. Eu estava lá. Meu pai, minha mãe, o Lucas. O advogado abriu o envelope e começou a ler. Eu, Sérgio Zancanella, em pleno gozo de minhas faculdades mentais. Blá blá blá. Termos jurídicos. E então chegou na parte que importava. Deixo a totalidade das minhas ações da construtora Sérgio e Filho para meu filho, Roberto Zancanella. Até aí, esperado. Com a cláusula de sucessão explícita para Lucas Zancanella, meu neto, legítimo herdeiro do nome da família. Meu coração apertou. E para minha neta, Marina Zancanella, deixo a quantia de R$100 mil para que possa construir seu próprio caminho. R$100 mil. Uma merreca comparado ao valor da empresa. Um tapinha nas costas. Uma gorjeta. Como se dissesse: você é mulher, vai casar. Isso aqui é para você começar sua vidinha. Eu senti uma punhalada no peito. Olhei pro meu pai, esperando. O quê? Que ele interviesse. Que dissesse que era injusto. Ele evitou meu olhar. Depois colocou a mão no meu ombro e disse com aquela voz de quem acha que está sendo compreensivo: é a tradição, Marina. Mulher herda joia, não herda negócio. Tradição.
como se tradição justificasse qualquer merda. Naquele dia eu fui oficialmente deserdada, e oficialmente demitida da minha paixão. 2 semanas depois, meu pai me chamou no escritório. Marina, a gente reorganizou a estrutura da empresa. O Lucas vai assumir a vice-presidência. E você? A gente pensou num cargo novo para você. Gerente de marketing. É mais adequado. Marketing. Longe das decisões importantes. Longe dos canteiros. Longe de tudo que eu amava. Um cargo bonitinho. Feminino. Eu olhei nos olhos dele. E pela primeira vez na vida senti raiva pura. Eu recuso. Ele piscou surpreso. Como assim você recusa? Eu vou sair da empresa. Marina, não seja infantil. Infantil, minha voz subiu. Eu passei a minha vida inteira me dedicando a essa empresa. E vocês me tratam como se eu fosse uma estagiária. Você é mulher, Marina. Tem coisas que... Eu não deixei ele terminar. Peguei minha bolsa. Saí do escritório. E nunca mais voltei. Peguei aqueles 100 mil reais da herança. Juntei com minhas economias. Mais uns 50 mil que eu tinha guardado. E fundei minha própria empresa. MZ Empreendimentos. O M era de Marina. O Z era de Zancanella. O sobrenome da minha mãe, que eles sempre trataram como secundário. Se eles não queriam uma Zancanella na empresa da família, teriam uma Zancanella como concorrente. Os primeiros anos foram duros. Muito duros. Eu comecei pequena. Reformas. Pequenas construções. Trabalho que eles consideravam menor. Mas eu fazia com excelência. Com dedicação. Com inteligência. Eu era rápida. Moderna. Entendia tecnologia. Redes sociais. Marketing digital. Coisas que meu pai e o Lucas sequer sabiam que existiam. A MZ começou a crescer. Devagar. Mas crescer. E enquanto isso a Sérgio e Filho começou a afundar. A gestão do meu pai e do Lucas era um desastre. Eles eram arrogantes. Gastavam demais. Se recusava a se modernizar. A gente sempre fez assim, por que mudar? Era o lema deles. Enquanto o mercado evoluía, eles ficavam estagnados. Perderam contratos grandes. Tiveram prejuízo em obras mal calculadas. O Lucas, como vice-presidente, era uma piada. Ele chegava ao meio-dia. Saía às 4. Passava mais tempo no bar com os amigos do que no escritório. Mas meu pai, cego pelo machismo, se recusava a admitir o erro. Ele só precisa de tempo para amadurecer. Tempo. Ele tinha mais de 30 anos. As dívidas começaram a crescer. Fornecedores não recebiam. Bancos cobravam juros. Funcionários eram demitidos para cortar custos. Eu via tudo isso de longe. Pelos corredores do mercado. Pelos comentários. E uma parte de mim sentia pena. Mas outra parte via a oportunidade. Foi quando meu contador, o Fábio, veio com uma ideia. Marina, alguns fornecedores da Sérgio e Filho estão desesperados para recuperar o dinheiro. Eles estão vendendo as dívidas com desconto. Eu franzi a testa. Vendendo as dívidas? É. Eles preferem receber 50 centavos por real agora, do que esperar e não receber nada. Uma lâmpada acendeu na minha cabeça. E se eu comprar essas dívidas? Fábio sorriu. Aí você se torna credora deles. E com poder de negociação. Comecei devagar. Comprei uma dívida pequena. Depois outra. E outra. Sempre através de fundos anônimos. Empresas fantasmas. Eles nunca saberiam que era eu. Em 2 anos, eu tinha comprado milhões em dívidas. Por centavos de cada real. Até que um dia, o Fábio veio no meu escritório. Os olhos dele brilhavam. Marina, você precisa ver isso. Ele espalhou os documentos na minha mesa. Com a última aquisição que a gente fez, você se tornou a maior credora da construtora Sérgio e Filho. Você tem mais poder de voto que o próprio pai. Meu coração disparou. Você tá falando sério? Completamente. Você pode pedir a falência deles amanhã se quiser. Eu olhei para os papéis. Décadas de machismo. De humilhação. De ser tratada como menos. Tudo nas minhas mãos. Mas falência não era o que eu queria. Eu queria algo melhor. Algo mais poético. Fábio, convoca uma reunião de acionistas. Ele piscou. Você vai se revelar? Eu sorri. Vai ser a maior surpresa da vida deles. A reunião foi marcada para uma segunda-feira de manhã. Meu pai e o Lucas achavam que era para negociar um empréstimo de emergência. Eles estavam desesperados. A empresa estava à beira da falência. Eles não faziam ideia de quem era o investidor anônimo que tinha comprado todas as dívidas. Eu cheguei cedo. Antes deles. Sentei numa cadeira no canto da sala de reuniões. Aquela sala que um dia foi meu segundo lar. Onde eu assistia a reuniões pequena. Onde eu sonhava em um dia liderar. Quando meu pai e o Lucas entraram, eles nem me viram direito.
Ouviram e não ligaram. Afinal, eu era só a filha rejeitada. O advogado deles, um senhor de terno cinza, começou. Bom dia, senhores. Estamos aqui para discutir a situação financeira da empresa. O representante do fundo MZ, que detém a maioria das dívidas, está. Eu me levantei. O barulho da cadeira raspando chamou a atenção deles. Não é necessário, doutor, eu disse, minha voz ecoando na sala. Eu mesma posso me apresentar. Meu pai franziu a testa. Marina, o que você tá fazendo aqui? Eu caminhei até a cabeceira da mesa. Devagar, calculada. Coloquei minha pasta em cima da mesa dele, bem na frente do nariz dele. Bom dia, pai. Bom dia, Lucas. O Lucas nem ergueu os olhos do celular. Típico. Eu abri a pasta. Espalhei os documentos. Contratos. Dívidas. Ações. Eu sou a representante do fundo MZ, eu disse, olhando diretamente nos olhos do meu pai. Na verdade, eu não sou a representante. Eu sou o fundo MZ. Silêncio absoluto. O Lucas finalmente largou o celular. O quê? E de acordo com esses documentos eu continuei, apontando para os papéis, eu sou agora acionista majoritária da construtora Sérgio e Filho. Meu pai ficou branco. Ele pegou um dos documentos com as mãos tremendo. Leu. Releu. Marina, isso é um assalto? Eu quase ri. Não, pai. Isso é business. E você deveria saber como funciona. Afinal, você sempre disse que isso era negócio de homem, não é? Ele engoliu em seco. Você não pode fazer isso. Posso sim. Tá tudo legal. Tudo registrado. Pergunte ao seu advogado. O advogado pálido confirmou com a cabeça. O Lucas explodiu. Isso é ridículo. Você não sabe nada sobre administrar essa empresa. Eu virei para ele. E pela primeira vez não segurei a língua. Eu não sei. Eu passei a minha vida inteira aprendendo cada detalhe dessa empresa. Enquanto você estava em festa, eu estava estudando. Enquanto você estava gastando dinheiro, eu estava fechando contratos. E agora, irmãozinho querido, eu sou a dona. Ele ficou em choque. Sem palavras. Eu voltei pro meu pai. E como nova proprietária e acionista majoritária, eu disse, saboreando cada palavra, minha primeira decisão oficial é mudar o nome da empresa. Meu pai fechou os olhos, como se soubesse o que vinha. De hoje em diante, essa empresa não se chamará mais Construtora Sérgio e Filho. Uma pausa. A partir de agora, ela vai carregar o nome da sua filha. Vai se chamar Construtora Marina Zancanella. A expressão de derrota total no rosto do meu pai foi minha coroação. Ele entendeu. Naquele instante, ele entendeu o peso completo do preconceito dele. Ele não tinha perdido a empresa para um concorrente. Tinha perdido pro próprio legado que ele desprezou. A filha que ele subestimou. Que ele deserdou. Que ele achou que nunca seria boa o suficiente. Vocês têm duas opções, eu disse, guardando os papéis na pasta. Podem aceitar cargos de consultoria, com salários justos mas sem poder de decisão. Ou podem sair. O Lucas levantou furioso. Eu não vou trabalhar para você. Ótimo. Você tá demitido. Ele bateu a porta ao sair. Meu pai ficou sentado, olhando pro vazio. Envelhecido. Derrotado. Marina. Sim? Eu errei com você. Eu olhei para ele. E por um segundo, só um segundo, senti pena. Mas a pena passou. Sim, pai. Você errou. E agora vai viver com as consequências. Nos meses seguintes, eu reergui a empresa. Trouxe de volta funcionários competentes que eles tinham demitido. Modernizei processos. Investir em tecnologia. Em treinamento. Renegociei contratos. Recuperei a confiança de clientes. E vagarosamente a construtora Marina Zancanella voltou a crescer. Meu pai aceitou o cargo de consultor. Ele ia no escritório 2 vezes por semana. Dava opiniões quando pedido. Mas o poder era meu. A humilhação pesava nele. Eu via nos olhos dele. Mas ele nunca pediu desculpas de verdade. Homens como ele não sabem pedir desculpas. O Lucas sumiu. Ouvi dizer que tá trabalhando numa imobiliária. Ganhando um salário normal. Vivendo uma vida normal. Sem o império que ele achava que era direito dele. 6 meses depois da mudança, a nova placa foi instalada. Grande, moderna, com letras douradas. Construtora Marina Zancanella. Eu fui até lá num sábado de manhã, sozinha. Fiquei parada na frente, olhando para aquele nome, meu nome, no lugar onde deveria ter estado desde sempre. Tirei uma foto, e foi a foto mais libertadora da minha vida. Não era sobre vingança, era sobre justiça. Era sobre provar, não para eles, mas para mim mesma, que eu sempre fui capaz. Que o preconceito deles não definia meu valor. Hoje a empresa é uma das maiores da região. Temos projetos em 3 estados.
Criamos um programa de incentivo para mulheres na construção civil. Oferecemos bolsas, mentoria, oportunidades, para que nenhuma menina precise passar pelo que eu passei, para que nenhuma mulher seja deserdada por ter nascido mulher. A lição que eu deixo para vocês é essa: não deixem que ninguém, nem mesmo sua própria família, defina o seu teto de vidro. Às vezes, você não precisa quebrar o teto. Você pode simplesmente comprar o prédio inteiro e escrever seu nome por cima, com letras douradas. Meu avô disse uma vez: o legado é passado de pai para filho. Ele estava errado. O legado é passado para quem tem competência, para quem tem visão, para quem se dedica. E nesse caso, essa pessoa era eu, uma mulher, a filha que eles subestimaram. E hoje, quando eu passo por aquela placa, eu não sinto raiva. Eu sinto orgulho. Orgulho de ter lutado, de ter vencido, de ter provado. E aí me conta nos comentários: você acha que eu fui muito dura? O que você faria no meu lugar? Você já foi subestimado pela sua família por ser mulher? Por ser diferente? Conta aqui. Vamos criar uma corrente de força. Se você acredita que o futuro pertence àqueles que ousam desafiar as tradições machistas e injustas, deixa aquele like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, porque tem muito mais história de mulheres fortes, de superação e de vitória para vir. E lembra, seu nome pode estar em qualquer lugar que você quiser. Basta você acreditar e lutar. Um beijo gigante. E até o próximo vídeo.